Tudo bem com você? Sou o professor Hernani Freitas e mais uma vez estou aqui para conversarmos um pouquinho de história, para conversar um pouquinho dessas questões históricas, que é muito legal e vale muito a pena discutir e vale muito a pena entender, né? Espero que eu possa te ajudar e entre aí no meu canal, Prof. Hernani Freitas, curte aí os resumos, né? Espero que possa te ajudar nas suas provas, no Enem e em algum momento da vida aí. Ou então só para nível de conhecimento mesmo, né? Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o iluminismo, né? Então, o iluminismo é o mesmo que... para entender um pouco do iluminismo, eu costumo usar com os meus alunos, na sala de aula, em algum lugar, vocês acendem a luz e apaga a luz. Então, o iluminismo era como se, naquele período lá da Idade Média, as pessoas estivessem com a luz apagada, né? E aí, de repente, vem o iluminismo e ilumina a mente das pessoas. Não é que tudo mudou de uma hora para outra, mas as coisas começam a acontecer de maneira pensante, as pessoas colocam o pé no chão e as pessoas começam a ter, assim, ideias, as pessoas começam a pensar. Por isso que a filosofia, a sociologia é muito importante dentro desse contexto do iluminismo, né? As questões filosóficas, as questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas, as questões culturais. Então, o iluminismo é um movimento global que vai acontecer no mundo todo, né? E vai englobar propósitos filosóficos, políticos, sociais, econômicos e culturais, que vai defender o uso da razão como o melhor caminho para alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. E isso vai contra todos aqueles que viviam no antigo regime, lá na Idade Média, porque tinha um grupo que mandava, eles não iam querer que as pessoas pensassem, as pessoas pensantes, né? Ainda, por incrível que pareça, ainda acontece nos dias de hoje. Pequenos grupos elitizados não querem que o povão em si, que o grande povo pense, que o grande povo tenha um certo senso crítico, né? Que não discutam, que não tenham conhecimento. E a leitura é a melhor forma de abrir a nossa mente, os estudos, a melhor forma de abrir a nossa mente para as questões filosóficas, sociais, religiosas, e que vai ajudar nós a compreendermos o dia a dia e compreendermos tudo isso que acontece por aí, né? O Renascimento, ele moldou o pensamento e a sociedade da modernidade. Olha para vocês verem, o Renascimento é algo importante também quando nós falamos de iluminismo, porque o Renascimento é uma forma que vai renascer, que vai buscar, que vai abrir as portas para as pessoas, né? Então, o absolutismo como modelo político, ele vai ficando de lado com o Renascimento. As pessoas, a burguesia vai crescer, as pessoas começam a pensar, as pessoas começam a valorizar a vida, as pessoas começam a valorizar aquilo que é belo, as pessoas começam a valorizar o corpo, as pessoas começam a valorizar a beleza, as pessoas passam a entender a natureza e a participar dela, né? Então, há uma divisão estamental. Havia uma divisão estamental dentro de tudo isso. Essa divisão estamental era o clero, a nobreza e o resto, né? Que era o povo. Então, o clero e a nobreza, eles vão continuar, mas o povo vai buscar alternativas de também ser entendido, de ser enxergado. E o povo vai ver o poder que eles têm nas mãos, porque é a grande maioria, né? Que não é só uma pequena elite, que não é só o clero, não só a nobreza que vai dominar tudo. Mas se o povo parar, tudo para, não é verdade? Então, o crescimento econômico da burguesia, o crescimento econômico mercantil, as grandes navegações, né? Os burgueses que vão começar a gostar de artes, que vão começar a fazer estátuas, que vão começar a valorizar as artes, vão ter uma forte influência, né? Lógico que a igreja tem, até hoje,
e naquele período ela tinha uma forte influência, porque as pessoas tinham pouco conhecimento, né? Então, como os sacerdotes, os bispos, o clero tinham um conhecimento muito grande, eles acabavam dominando tudo, inclusive a nobreza e o povão em si. Se vocês forem olharem as igrejas mais antigas, as igrejas europeias ou então as brasileiras, né? Se você conhece aqui nas Minas Gerais as cidades históricas, Ouro Preto, Diamantina, Mariana, São João do Rei, vocês vão ver nas igrejas que elas são todas desenhadas, né? Aqueles desenhos bonitos. Por quê? Porque ali eles contavam a história, porque as pessoas não sabiam ler, as pessoas não sabiam escrever, a missa era rezada em latim, eles não sabiam também, né? E também vai haver um grande desenvolvimento científico ao longo do século XVII. Então, nós vamos chamar esse século XVII e o século XVIII, né, o final do século XVII e do século XVIII, nós vamos chamar de século das luzes, porque consideravam ser o ápice da maturidade intelectual e racional do homem. Então, os pensadores buscavam esclarecimentos através do pensamento racional. Então, apesar do pensamento iluminista ser uma tendência burguesa e abordar alguns temas referentes aí à burguesia, o iluminismo vai ser bastante heterogêneo, né? O iluminismo vai ser bastante heterogêneo, porque ele vai atingir uma grande parcela da sociedade, não vai ficar somente na burguesia. Então, temas recorrentes como política, religião, economia, liberdade, individualidade, direitos vão começar a ser discutidos. O que não eram discutidos, que não eram permitidos ser discutidos anteriormente, porque não era do interesse. E até hoje existem pessoas que acreditam que isso não pode ser discutido. Vocês já não ouviram falar assim que mulher, política e futebol não se discute? Não se discute por quê, minha gente? Não se discute com pessoas que não têm conhecimento. Não se discute com pessoas que não saibam argumentar, que não saibam falar, que não saibam ouvir. Não é verdade? Mas política tem que ser discutida, até porque quando vocês assistem aquelas discussões enfadonhas do Congresso Nacional, vocês vão ver que é uma discussão grande quando querem aprovar alguma coisa, né? Usam todos os argumentos. A religião também precisa ser discutida. Eu não estou falando aqui religião católica, não. Todo o contexto religioso, né? Todas as formas religiosas em si. A economia também precisa ser discutida porque é do interesse da sociedade, é do interesse das pessoas. E a liberdade, quem não quer ser livre? É lógico que essa liberdade requer responsabilidades, né? Se você é livre, você tem que arcar com as consequências, se você é livre, você tem que ter um monte de outras coisas aí. Mas você tem que ser livre para ir e vir, tem que ser livre para dizer não, tem que ser livre para criticar, tem que ser livre para gostar ou não. E a sua individualidade, olha que bonito, né? A sua individualidade, o respeito que você tem que ter por si mesmo, as suas escolhas, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades, e também como você quer um desejo de uma individualidade para você, você também deve respeitar a individualidade do outro. Então, o respeito é essencial dentro do iluminismo, dentro da democracia, dentro da filosofia, dentro do sobreviver e do viver humano, né? Os direitos, as pessoas começam a ficar mais espertas, as pessoas vão buscar direitos, vão ficar mais vão ter mais informações, e quanto mais informação você tem, melhor para você e mais direitos você vai cobrar, né? Então, grandes pensadores, nós temos grandes nomes, pensadores aí como John Locke, Voltaire, né? O Barão de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, o Diderot, o Adam Smith. Então, cada um desses pensadores vai auxiliar a sociedade. É lógico que a sociedade daquela época, né? Mas se você for ler os estudos, os escritos desses pensadores, você vai ver que tem questões muito, muito atuais e muita coisa que nós precisamos aprender com eles, né?
John Locke, por exemplo, ele dizia: toda ideia se forma a partir da experiência sensível, né? Todos os homens, ao nascer, têm direitos naturais: a vida, a liberdade e a propriedade. Isso quem dizia era John Locke. E está bem atual, né? Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, para garantir esses direitos, haviam sido criados governos, e esses governos, se esses governos não respeitassem a vida, a liberdade e a propriedade, o povo tinha o direito de se revoltar contra eles. Isso aí quem dizia era John Locke, né? Sua visão era excludente e John Locke também era favorável à escravidão. Então tem seus porém, né? O François-Marie Arouet Voltaire, né? Então, o Voltaire, ele defendia as liberdades civis de expressão religiosa. Então, Voltaire defendia a expressão religiosa. Ele defendia que não era só uma religião, mas todas tinham que ser respeitadas. Ele criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo monárquico, né? E, porém, era favorável à monarquia. Ele era favorável à monarquia, mas não era favorável ao absolutismo monárquico, só o rei mandava, né? Os 14 lá da França. Ele criticou o poder da Igreja Católica e a sua interferência no sistema político. E ele foi também um grande defensor do livre comércio contra o controle do Estado na economia. Então, deu origem aí o chamado despotismo esclarecido. O Charles-Louis de Secundé, barão de Montesquieu, propunha um governo formado por 3 poderes. Barão de Montesquieu, todos nós conhecemos um pouquinho do Barão de Montesquieu, né? Ele dizia assim que ele propunha um governo em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, que é o que acontece hoje no Brasil, para que uns evitassem os abusos dos outros. Então, que a sociedade deveria ser regida por um conjunto de leis que representasse os valores de uma sociedade, de uma Constituição. E aí vem também o famoso Jean-Jacques Rousseau, né? Ele propõe que todos os homens façam um novo contrato social. É famoso esse contrato social de Jean-Jacques Rousseau, né? Tem livro escrito onde se defenda a liberdade do homem, baseado na experiência política das antigas civilizações, onde predomina o consenso garantindo os direitos de todos os cidadãos. Estado de natureza, teoria da vontade geral, contrato social e a valorização do sentimento. Então, vale a pena ler os escritos de Jean-Jacques Rousseau. E aí também tem o Denis Diderot, né? O Denis Diderot, seu maior feito foi reunir todo o conhecimento da época, o conhecimento humano da época, na enciclopédia. Ele contou com a contribuição de vários nomes famosos da sua época, né? Então, o D'Alembert e vários outros nomes. Então, na época, o conhecimento era mais pouco, mas ele consegue colocar na enciclopédia. Vocês lembram das enciclopédias Barça? De algumas enciclopédias? Hoje você encontra tudo na internet, mas tem muitos livros, né? E a leitura é sempre muito boa. Então, Denis Diderot vai fazer essa contribuição, colocando o conhecimento nas enciclopédias. E isso vai ser muito legal. O Adam Smith, que é o principal contribuidor dos fundamentos do liberalismo econômico. Ele é considerado o fundador da economia como ciência, né? O liberalismo econômico, liberdade na economia, né? E cada um pudesse fazer sua liberdade. O despotismo esclarecido. Quando nós falamos de despotismo esclarecido, alguns monarcas europeus eles vão adotar um governo que misturava práticas absolutistas com ideias iluministas, na tentativa da manutenção do poder. Ou seja, a prática era modernizar o Estado e agradar a gregos e troianos, agradar todo mundo, né? Então, eles vão fazer reformas políticas, vão fazer estruturas governamentais, religiosas, e vão reformar, né, algumas coisas. É lógico que eles vão manter o seu poder, mas vai abrir um pouco mais de espaço para a população. Então, nós chamamos esses reis e rainhas
de déspotas esclarecidos, né? Nós vamos ter lá Portugal, a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Rússia, foram países que se notou o despotismo esclarecido, muito grande. A fisiocracia. O que era a fisiocracia? A fisiocracia, ela acreditava que a riqueza consistia na propriedade dos recursos naturais, principalmente a terra. E os proprietários deviam controlar o Estado e ter liberdade para decidir e para investir, né? A fisiocracia. O liberalismo econômico o seu papel principal, o seu principal defensor era o pensador Adam Smith, ao contrário do mercantilismo, né? Ele acreditava que todos teriam direito de comprar e vender para quem quisesse, sem intervenção estatal. E que a economia se autorregularia através da lei da oferta e da procura, regida por uma mão invisível, né? Então, o liberalismo econômico, a lei da oferta e da procura. Se tem muito produto no mercado, o preço cai. Se tem pouco produto no mercado, o preço aumenta. Então, o Adam Smith defendia isso com o liberalismo econômico. Olha que legal, minha gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho desse resumo aí do iluminismo, porque é muito legal todo momento na história em que nós somos chamados a pensar, chamados a perceber, chamados a ver uma certa criticidade na vida da gente, isso é muito bom. Bons estudos para você, não deixe de curtir os meus vídeos aí, o canal, dá uma ajudinha aí pro Prof. Hernani Freitas, tá bom? Ó, grande abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado e tenho certeza que vocês vão tirar grandes proveitos, vão ler bastante e vão buscar muitos conhecimentos, tá bom? Tchau, tchau.